Oi, boa tarde. Aqui é a doutora Cristina Aguiar, com a live da quinta-feira. Eu sempre escolho os meus temas conforme ou o que eu quero falar ou alguma sugestão, né? E eu recebi umas sugestões pelas mensagens que eu achei interessante, que realmente valem a pena, que são os fatores que desencadeiam crises, fatores desencadeantes de crises. Acho que a gente fala pouco sobre isso e com isso, para as mães de pacientes que têm epilepsia, isso é um tema bem relevante, né? Então, por isso, quem for entrando vai dando um oi para que eu possa começar, né? E se puder falar da onde está me assistindo, eu adoro saber aonde eu estou chegando. Então, por isso, peço que coloquem a sua cidade. Eu gosto muito de saber aonde eu estou chegando. E quando as pessoas compartilham, e aí vocês estão me dando o aval, vocês estão dizendo que realmente o que eu falo tem relevância, vale a pena continuar fazendo. Por isso que o nível de compartilhamentos, quando vai subindo, é muito bom. Vi que entraram várias, que bom. Então vamos lá, né? Já posso começar. Então vamos lá. Fatores desencadeantes de crises. São alguns que existem, alguns bem estudados, outros não tão bem estudados. Alguns as mães relatam muito, porém são subjetivos e nós não podemos ter uma certeza, mas outros são extremamente bem estudados. Então, assim, paciente que tem crises convulsivas, faz uso regular de medicação, em uso regular, em dose adequada, e ele, de repente, tem uma crise de escape. A crise pode acontecer por causa de um pico febril, de uma doença que vem com febre. A febre realmente é um fator desencadeante, porque durante a febre existem alterações no metabolismo. Quando você está doente, você tem dor no corpo, moleza, falta de apetite, aumento de sede. Você tem uma alteração do seu metabolismo. Então, o que estava muito bem estável, muito bem em drogas, controle, pode haver descompensação de crises no período febril. Isso é bem conhecido das mães. Eu não estou falando de crises convulsivas febris. Eu estou falando de pacientes com epilepsia que estão controlados e possuem descompensação de crise durante períodos febris. Outro fator desencadeante bem estudado é a abstinência do sono. Então, a abstinência do sono, realmente, ela é extremamente bem estudada. Ela é até uma das coisas que nós usamos quando a gente quer fazer um exame, a gente pede para que o paciente entre em privação do sono. A privação do sono tem como um fator desencadeante de crises. Então, os pacientes com epilepsia, eles têm que dormir bem. Eles não podem virar à noite. Realmente, virar noite num paciente com epilepsia pode desencadear crise. Outra coisa que acontece, mas que eu acho tão óbvia que a gente às vezes se esquece. É claro que o consumo de bebidas alcoólicas atrapalha, modifica o nível sérico das drogas. Então, isso pode haver uma descompensação de crises pelo uso de bebidas alcoólicas associada aos anticonvulsivantes, o que está completamente contraindicado o uso de bebidas alcoólicas. Existem outros fatores desencadeantes, como a fotoestimulação, que pode ocorrer pelo celular, pelo DVD, pode ocorrer por luzes piscantes de raves, de discotecas, de luzes piscantes, podem ser um fator desencadeante por serem uma fotoestimulação. Ainda existe uma coisa que é o fator de absorção da droga. Quando você faz um nível sérico, você mantém a absorção regular da droga. Caso exista algum fator gastrointestinal que atrapalhe a absorção correta da droga,
você terá uma queda no nível sérico e com isso você pode sair daquela zona de conforto terapêutico da droga. É incrível que algumas pessoas têm uma má absorção de algumas drogas. Eu sou de uma escola que faz uso do exame de dosagem sérica rotineiramente. Tem alguns profissionais que não fazem uso, não solicitam esses exames. Eu acho eles extremamente válidos, dosar as drogas, para que a gente saiba o seu nível sérico e coloque dentro de um intervalo com margem de segurança, para pequenos atrasos. Não vai ser nunca possível o uso irregular de medicação, é um dos fatores desencadeantes de crises, com certeza. Porém, 5, 10, 15 minutos devem ser bem tolerados, porque você deve colocar o nível sérico com uma margem de segurança. Queria relatar que, assim, algumas drogas, você dá uma medicação pelo peso na neurologia infantil, como na pediatria. Então, o cálculo da droga é feito pelo peso do indivíduo. Porém, cada pessoa tem uma taxa de absorção. Nem sempre aquele valor calculado pelo peso será o suficiente para esta criança. Então, nós conferimos a dose com a dosagem sérica, que é um exame de sangue onde eu vou dosar a substância contida no meu anticonvulsivante. Os exames de dosagem séricas devem ser realizados bem próximo da hora de tomar a medicação, porém antes de tomá-la. Por exemplo, se você faz uso da medicação às 8 horas da manhã, o ideal é que você colha o sangue entre 7 e 8 horas, onde está naquela hora que antecede a sua dose. Essa dosagem sérica vai me dar um melhor planejamento da dose, porque eu vou encontrar o nível sérico mais baixo que você realiza. E eu vou tentar colocar esse nível sérico mais baixo dentro de um intervalo, dentro de uma margem de segurança, para que você não tenha crises de escapes por pequenos atrasos. Algumas crianças, e eu tenho várias dessas, que elas, quando pequenas, absorvem muito mal o remédio. Então, elas precisam usar muito da medicação, saindo do cálculo do peso, para que eu consiga um nível sérico adequado da droga. Depois, com o passar do tempo, eu solicito esse exame anualmente, ou então de 6 em 6 meses, dependendo do caso. Raramente eu faço com tempos menores de 6 meses. Não me foi necessário até agora. Então, quando eu faço o nível sérico, essa criança está com a mesma dose, mas o nível sérico dela vai aumentando, porque ela começou a absorver melhor a droga. E aí eu baixo a quantidade do remédio para manter a minha dosagem sérica no nível que eu considerei adequado, onde eu tive o controle das crises e deixei o paciente com a margem de segurança. Existem alguns fatores desencadeantes relatados pelas mães, como, doutora, quando ele fica muito nervoso, quando ele fica muito ansioso. Não estou dizendo que não exista. Várias mães relatam isso. Porém, é muito subjetivo. A gente sabe que pode acontecer, mas aí eu não tenho como prevenir isso, porque nós tentamos fazer de tudo para que o paciente tenha uma vida dentro da normalidade. Então, estresse de criança, estresse para uma prova, eu não posso tirar todas as provas de um paciente que está na escola. Ele deve ser tratado como igual. Então, estresse de criança para os assuntos de criança existem e sempre vão existir. E eu não tenho a intenção de retirá-lo da vida normal. Eu não posso tirá-lo da vida normal. Algumas mães relatam